Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Chiesari, sou terapeuta floral sistêmica e esse é o Quantic Club, um canal no YouTube com muito conteúdo inspirador que vai poder te ajudar no seu dia a dia. E hoje nós temos o nosso primeiro vídeo, o Cine Quantic Club, onde eu e minhas amigas terapeutas vamos debater sobre filmes que retratam a nossa realidade, que são espelhos, na verdade, da nossa vida. Então, você que está chegando agora, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, convida todos os seus amigos, seus conhecidos, compartilha e faça parte do nosso clube. Contamos com todos vocês. Oi, Bárbara. Boa tarde. Acho que teve um delay aí, não consegui te ver. Boa tarde, bem-vinda. Conta um pouco para o pessoal de você. Boa tarde, Cris. Boa tarde à audiência aí do Quantic Club. Estou muito feliz de estar aqui, né, no Cine Quantic. Estou falando aqui diretamente do Ceará, Nordeste do Brasil. Tá um calorzão, Cris, você nem imagina. E eu estou daqui agasalhada. Esfriou de novo. E eu vou chamar aqui a nossa outra amiga, direto do Texas, a Thaís. Deixa eu ver a Thaís. Thaís! Boa tarde, Thaís. Bom dia aí, Thaís. Boa tarde. Bom dia, né? Aqui são confusa 3 horas de diferença. Aqui também, tô igual a Bárbara lá, com calor enorme, tá muito quente aqui hoje. E então, como a Cris já disse, meu nome é Thaís, né? Eu sou psicóloga. Aceitei o convite das meninas para trabalhar aí com a questão dos filmes. Que bom, a gente está muito feliz de ter vocês hoje aqui, né? Dando início nessa jornada juntas. E hoje, então, gente, a gente vai trazer o filme Doutor Estranho, né? É um filme da Marvel, né? Onde conta a história de um neurocirurgião que era uma pessoa muito orgulhosa, né, meninas? Arrogante, né? Nariz em pé até. Era aquele cara que escolhia até as cirurgias que ele queria fazer, ele só queria coisa que desse realmente sucesso, né? Exposição, vaidade, e até que a vida tira ele dessa zona de conforto e ele leva uma pancada, sofrendo um acidente gravíssimo, onde ele perde toda a mobilidade das mãos. Bárbara, você quer acrescentar alguma coisa? Sabe, Cris, o mais incrível desse projeto, né, do Cine Quantic, é que a gente consegue dar um novo olhar para aquele filme. Porque como o Doutor Estranho é um filme de ação, o que as pessoas prestam atenção? Nos efeitos especiais, né, nas brigas, nas lutas, e acaba que por muitas vezes elas não entendem uma mensagem quase que subliminar que está ali, que tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida da Thaís. Então, se você quer saber mais do que tem, um pouquinho a mais, né, fora os efeitos especiais dos filmes, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, toca um sininho, que toda sexta-feira vai ter, né, a sessão Cine Quântico, nós vamos estar aqui trazendo um olhar diferente para o que o cinema está trazendo e muitas vezes a gente não está conseguindo captar, né, Thaís? Sim, e o Doutor Estranho, ele traz muitos elementos, né, já citados pela Bárbara, de mensagens subliminares, elementos religiosos, elementos de zona de conforto, de como a gente projeta os nossos sentimentos, né? A Marvel ela vem trabalhando há muito tempo com isso, né? Com os filmes, com outros filmes, mas o Doutor Estranho eu acho que é o filme que mais traz elementos dessa jornada, né? E a gente aqui vai fazer referência ao Joseph Campbell falando da jornada do herói, porque isso fica muito claro no livro, né? As etapas que o personagem passa nessa trajetória da vida dele. Quando ele tem ele está lá dentro da zona de conforto dele, ele tem o poder dele, né, no caso do Doutor Estranho, não era nenhum poder místico, né? Ele tinha a questão do estudo, da ascensão social que ele, né, gostava, do dinheiro.
Então, eram coisas que chamavam a atenção dele e que motivavam a vida dele nesse sentido. E aí ele vem, sofre esse acidente e ele tem o chamado, né? Esse chamado que acontece na nossa vida muitas vezes, né? A gente sempre é chamado, pode ser por uma doença, pode ser por uma situação com um filho, pode ser... E aí esse chamado, ele é bem importante, porque a gente pode passar ou pela nossa recusa de aceitar esse chamado, ou aceitar o chamado de imediato. No caso dele, ele teve algumas... Não, eu só queria pegar esse gancho, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, né? O meu chamado também acabou acontecendo cedo e também foi por conta de um acidente, né? Um acidente grave de carro que eu tive. Na verdade, eu tive 2 chamados nesse mesmo acidente, que eu perdi um namorado na época, né? E eu tive fratura de face. E na época, eu era uma adolescente, 19 para 20 anos, eu era assim muito ligada nessa questão estética, de beleza, eu queria ser modelo, etc e tal. Então, assim, hoje, quer dizer, há mais tempo, mas olhando, fazendo esse comparativo com a jornada dele, eu vejo, né? Eu vi e eu vejo que realmente isso foi para me tirar e me levar para um outro lado, que é um lado que eu vim fazer, que é ajudar as pessoas nesse despertar. Senão eu teria sido, talvez, uma aborrecente, uma mulher vazia, que só pensaria em vaidade, né? Então, eu vejo por isso. Diga, Bárbara. Sabe, o mais incrível é assim, né? Quem está nos ouvindo agora deve estar perguntando: o que é isso? Que chamado é esse? Gente, todos nós estamos aqui vivendo, né, uma experiência humana. A gente chegou aqui nesse planetinha Terra, meio que caiu de paraquedas, não tínhamos manual e fomos construindo uma jornada. E algumas coisas vão acontecendo, né, na nossa jornada. A Cris citou aqui 2 acontecimentos que teve na jornada dela, que é justamente isso que a Thaís trouxe para a gente, o chamado. É um chamado para você olhar a vida de forma diferente. E muitas vezes o chamado, ele não é assim, bonzinho, né? O Doutor Estranho sofreu um acidente, a Cris também sofreu um acidente. Tem pessoas que perdem a mãe, perdem familiares, ficam doentes, ficam numa cama de hospital e não entendem que é um chamado. Então, eu costumo dizer que é que nem na escola. Se a gente não entende o chamado, os sinais que a vida vai dando, outros chamados virão. E pode ser que a dor seja maior. Então, é importante a gente olhar para esse filme e ver qual foi o momento da sua vida que teve um chamado e você não percebeu. Assim, opa, agora eu posso estar mais atenta agora, né? Tipo, há 10 anos atrás, né? A pessoa que está ouvindo vai refletir, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, eu sofri. E aí, o que mudou na sua vida? Né? Você teve chamado? Quem mais aqui que está nos assistindo que já teve algum chamado e deixou passar? Então, é importante que, a partir de agora, esse chamado, né, você fique alerta para esse chamado, para esse despertar. E aí, a partir desse chamado, o que aconteceu lá no filme com o Doutor Estranho? Né? Ele perdeu o movimento das mãos e ele porque queria a cura. Ele queria o status dele de volta. Ele queria voltar a ser quem ele era, operar, escolher cirurgias. E tudo isso fez com que ele buscasse algo. No momento, ele estava buscando só fora. Mas esse chamado é algo para dentro, né, Thaís? Sim. Pegando o gancho da Bárbara, esse chamado, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, na jornada, né, na questão do herói, porque quando você recusa o chamado, muitas vezes você tem repetições e padrões na sua vida, e esses padrões se repetem. Por que os padrões estão se repetindo? Porque você não aceitou esse chamado. Então, foi a primeira observação que a gente pode trazer aí, né? Quando acontecem coisas repetidas na nossa vida. E ele, no caso, nosso personagem, ele recebeu o chamado, mas ele vivia no mundo materialista, ele era racional, ele tinha questões, o contexto da formação dele era toda na racionalidade. Então, ele procurou... ajuda, né? Oi? Primeiro ele procurou ajuda na matéria, não foi isso? Isso, ele procurou ajuda
da onde ele construiu o conhecimento dele, da onde ele conhecia. Então, ele foi buscar esse tipo de ajuda e ele não encontrou, porque não tinha ajuda neste lugar, ele tinha que procurar em outro lugar. E aí ele vai em busca, né, da espiritualidade. Uhum. Então, ele aceitou o chamado através da espiritualidade, mas ele não acreditava. Então, além dele não acreditar, ele foi porque era a última esperança que ele tinha, né, de trazer aí de novo a condição dele de operar. E o interessante a gente pensar nessa questão é que às vezes quando a gente aceita o chamado, que a gente vai voltar para a mesma situação. E não, né? A gente tem que buscar outras situações. Porque é um caminho de dor, né? Que de repente você sai de um estágio inicial e você faz todo um percurso. E dificilmente você sai de um lugar e chega no outro do mesmo jeito, né? Quem vai, por exemplo, num caminho de Santiago de Compostela, ou, por exemplo, quem realmente deseja, né, criar uma experiência diferente, porque a pessoa, quando vai para um retiro ou para um caminho de Compostela, ela já está buscando algo fora, né, diferente. Agora, no caso das pessoas que são extremamente racionais e materialistas, é o que você falou da questão de repetir. Vai acontecer alguma coisa, ela vai dar volta por cima e ela não muda. Vai acontecer outra coisa, ela dá volta e não muda. Então, assim, é como você falou, vão vindo vários chamados e a pessoa não aprende. No caso dele, ele viu que na matéria não ia se consolidar essa mudança, foi aí que ele abriu, né, para fora, né, assim, pensando fora da caixa. E agora, quantas pessoas que realmente têm esse chamado e continuam insistindo só nessa questão da matéria, que nem nós temos o maior respeito, né, pelos médicos, pelos psicólogos, psiquiatras, enfim, mas tem coisas que a medicina natural, ela não nos ajuda, ou ela vai até um limite. E essa busca, ela está fora, né, que é o que exatamente aconteceu no filme, né, Thaís? Sim. A gente pode ver isso bem no comecinho, quando ele vai procurar a monge, né? E ele duvida. E ela mostra para ele que tem muito mais do que ele imagina no mundo, do que ele imaginava. E isso acontece com a gente também. A gente às vezes fica tão fechado naquela racionalidade que a gente não abre a nossa mente e a gente não enxerga coisas que estão muito além, né? A gente fica fechado nas nossas zonas de conforto. E outra questão que é bem interessante, porque assim, nessas idas e vindas, a gente pode retornar de um estágio para outro. A gente pode não aceitar o chamado e voltar lá para a partida, né? Voltar para a nossa zona de conforto. E aí, nessa zona de conforto, a gente começa a procrastinar, começa a assistir televisão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas vamos ver passar a novela, não posso perder o capítulo hoje, né? A gente começa a procrastinar e a gente volta para a partida. No filme, a gente vê claro as etapas que ele passou para chegar, né, até a ser o Doutor Estranho. Mas nós, enquanto nossa jornada, a gente tem idas e vindas a todo momento. Eu queria só voltar um pouquinho aqui no filme, né? Porque ele gastou tudo que ele tinha, né, dos meios racionais, através da medicina, da tecnologia, né? Fez muitas cirurgias. E aí, quando ele estava fazendo uma sessão de fisioterapia, ele perguntou lá para o fisioterapeuta, ele estava fazendo esse exercício simples, né? Assim, dos dedos, e ele, besteira, isso não funciona. Aí ele funciona assim. Aí, pois me diga uma pessoa que funcionou. Aí ele fala, né? Um rapaz que ele tinha perdido todo o movimento da coluna e ele voltou a andar. E o médico lá, o fisioterapeuta, disse que não sabe o que foi que ele fez. Então ele perguntou o nome dele e foi atrás dele. E ele já estava falido, já estava sem dinheiro, ele, né, tinha uma casona, vários carros, coleção de relógios, e ele estava gastando tudo que ele tinha, porque ele queria os movimentos da mão dele de volta. E no momento que ele se encontrou com essa pessoa, e ele falou, né, que ele fez um retiro, que ele viajou, que ele foi para a Índia, e lá tinha o nome do local, agora eu não me lembro, que ele teria que procurar.
E ele falou que era muito caro. E ele falou assim, poxa, mas eu não tenho mais dinheiro. Aí ele falou assim, mas o pagamento que eles querem não é dinheiro. E aí ele viaja, pega o que ele ainda tem, viaja, fica procurando, e ele ainda procurava por algo racional, né? E teve uma parte também muito legal, que é que quando a monja aparece para ele está lá falando de medicina, então você conhece isso e aquilo, e a monja, né? Sim, doutor Steve, sim. Só porque ele ainda não conseguiu entender que não era. Aí ele toca aqui, né? A monja toca a pineal dele e ele tipo sai do corpo e ele fica sem saber o que entendeu. E quando ele volta para o corpo dele, o que você fez comigo? O que aconteceu? Aí que cai a ficha para ele que era algo diferente, que ele tinha que buscar algo diferente, que aquilo que ele sabia trouxe ele até ali, mas não ia levar ele adiante. E muitas vezes a gente se prende naquilo que a gente aprendeu, sei lá, na escola, com os pais da gente, com o que alguém da igreja falou, com o que algum político falou, e a gente fica ali grudado naquilo que isso é verdade e não consegue ver as outras possibilidades de cura, de evolução, de tantas coisas que existem. Uhum. E aí, esse é o ponto chave do filme, né? Ele mostra essa evolução que ele teve, porque no filme vai mostrar bem certinho. Como a gente está fazendo uma referência ao Joseph Campbell, que traz as 17 etapas da jornada, né? A gente está usando as 3 primeiras jornadas, as 3 principais, que a gente já falou da partida, da iniciação e do retorno. E o que a Bárbara trouxe agora é bem importante, porque mostra o início dele, da saída dele, né? Desde o acidente, desde a procura, desde a angústia que ele passou, do sofrimento, até a iniciação com a monja. Porque quando ele chegou com a monja, ele teve que passar por uma iniciação, ele teve que aprender como aquilo funcionava. Aquilo não foi dado para ele de graça. Ele não recebeu um chamado e pronto, a coisa aconteceu. Ele teve que passar pelo processo, ele teve que aprender como funcionava, ele teve que ler, ele teve que estudar, ele passou altos, falando na linguagem popular, perrengues. Né? Tem uma cena bem interessante, quando a monja abre um portal e leva ele lá para o monte e deixa ele lá. E ele tem que buscar voltar, né? Ele tinha tantos minutos para sair de lá. Então, isso é a iniciação dele, né? É buscar esse conhecimento, é abrir essa consciência, é acreditar que existem coisas além do que a gente enxerga. Porque enquanto ele não acreditava, ele não conseguia fazer os portais abrirem. Por que ele teve que passar por essa iniciação? Porque a gente está preso com as nossas crenças, com as nossas ideias, com o que a gente aprendeu enquanto criança, o que o nosso pai, a nossa mãe, a nossa professora, a televisão nos ensina. E aí a gente não consegue, essa iniciação ela é dolorosa, né? Esse processo é doloroso, porque enquanto a gente não vai limpando essas crenças, esses pensamentos, essa forma da gente agir, a gente não consegue passar por essa iniciação, por esse processo. E aí a gente começa a sofrer, né? A não acreditar que a coisa acontece, a pensar que não é verdade. Nossa, mas dá certo para um, dá certo para outro. Por quê? Porque são as nossas dúvidas, são as nossas emoções internas, né? Agindo no mundo externo. Nesse momento que ele está lá, e ele é dedicado, né? O que faz dele o Doutor Estranho é porque ele é altamente dedicado. Ele estudava 24 horas, ele aprendeu a fazer projeção, que era o corpo físico dele tá dormindo, né? E o eu superior dele está ali estudando. Então, ele era muito dedicado. E o que ele queria? Gente, ele queria o que todo mundo quer, a sua autocura, ele queria ficar bom das mãos. Então, todo aquele empenho para ele naquele momento não era para salvar o mundo, ele não estava nem aí para o mundo, ele queria a cura dele, Steven, a cura dele como médico. E nesse momento também ele ainda não estava conectado com a espiritualidade.
Ele estava descobrindo um mundo novo, muitos conhecimentos, e ele queria aquilo ali para ele. Né? Então, tudo que ele estava fazendo ali ainda era bem egóico, ainda era bem do ego. Ele queria salvar a vida dele, ele queria as mãos dele de volta. Então, quando ele estava lá, tem aquela parte que eles treinam a luta, né? Tanto é que a todo momento ele fica questionando o porquê disso, por que a monja faz desse jeito, quantos anos a monja tem, por que a monja não morreu. Ou seja, ele está ali aprendendo, mas ao mesmo tempo ele está assim, ó, não quero saber disso aqui não. Eu quero me curar e quando eu aprender, ó, vou voltar para minha vidinha. É porque ele estava ainda, como diz você, trabalhando com o eu inferior dele. Ele, nesse processo de iniciação, ele estava com o eu inferior. Quando ele acessou o eu superior dele, que ele conseguiu fazer todas as conexões e enxergar o que realmente a monja enxergava, porque a monja já trabalhava com o eu superior dela. Eu acho que fora essa questão, né, dele, que nem primeiramente ele pensava nele mesmo, e muitas pessoas, né, quando estão passando pela dificuldade, lógico, elas querem resolver suas dores, olhar, né, para os seus problemas, por perdas, etc. e tal. Mas se elas saíssem só um pouquinho também desse movimento de olhar para si e olhar um pouquinho para o lado, já começa a ter uma mudança. Por quê? Eu costumo dizer que tem sempre alguém do seu lado, às vezes passando por um problema muito pior do que o seu. Então, quando você já começa a avistar o próximo, você já está deixando de ter esse ato de egoísmo, né? De não se achar a pior vítima do mundo, de achar que só acontece com você, entendeu? Ele precisou perder tudo para ter uma mudança. Tem gente que perde tudo, recupera de novo, mas não muda esse interior, né? E nós, nesse momento que a gente atravessa hoje, acho que isso é muito forte da gente olhar para o próximo, olhar a dor do próximo. Algumas pessoas lidam mais fácil com a morte, por quê? Porque elas já perderam, elas sabem a dor da morte, e a gente sabe que tudo isso que a gente vive é passageiro, que existem outras dimensões, e isso também é relatado no filme, né? Esses portais é só um modo de você olhar diferente, né? Então, eu ia dizer exatamente isso. Aí, depois que você supera a tua dor, você, com a tua dor, poder contribuir com a vida do próximo, né? Então, acho que isso é uma lição, né? Enfim, um legado para a gente deixar aí na nossa vida. E todo o treinamento que ele estava tendo, né, os estudos, como é que nós podemos trazer para o nosso dia, né, para a vida de quem está nos assistindo agora? O que você pode aprender de novo? Né? Qual o pensamento antigo que não te serve mais, que está obsoleto e que você continua com esse pensamento? Né? Qual a crença, qual o sentimento? Será que você ainda está muito na mágoa, ressentido, com raiva? Ele sentia muita raiva do que acontecia com ele. Né? Então teve um momento que ele teve que soltar, deixar tudo para trás, tudo que ele conhecia, todos os pensamentos e sentimentos antigos, para poder se abrir para aquilo novo que estava ali na porta dele. E muitas vezes a gente não se abre para as infinitas possibilidades, para os portais, para outras possibilidades de vida, de viver de uma forma diferente. Né? O filme a todo momento fala muito também da integração corpo, mente e espírito. O que eu posso fazer de agora para frente para poder integrar esses meus corpos? Integrar o meu pensamento positivo com o meu sentimento de amor, com a minha atitude. Né? Ele teve que mudar as atitudes, teve que romper tudo. E teve uma parte, justamente quando, né, o pessoal do mal estava querendo invadir para roubar tudo lá, o livro, as porções mágicas, né? De abrir portais, invadir o mundo, a vida eterna, enfim, toda essa parte mais, assim, né, do filme. Eu lembro que ele estava na biblioteca e invadiram. E aí, nesse exato momento, ele tinha acabado de falar que ele só queria a cura dele, que ele não ia fazer parte disso, que isso não era da conta dele. E aí, quando ele vê as pessoas invadindo, vê matando o outro, ele nem sabia o que fazer, e ele falou, chega! Ali o herói despertou. Aí o herói disse assim, eu não aguento ver isso. Ele falou, eu sou médico, eu tô aqui, eu jurei salvar pessoas, não matar pessoas. Ele não queria ver aquela matança. Ali começa, né, ali o eu superior dele se rebelar.
né? O ego começa a trabalhar para o eu superior, quando ele diz que ele não aguenta ver aquilo. E aí ele começa a lutar, e vem o manto, que foi a arma que escolheu ele, e começa toda aquela parte mais de luta do filme, de efeitos especiais, que as pessoas adoram ficar vendo, né? É um filme que tem muito efeito, porque é dimensão paralela, dentro de dimensão espelhada, o prédio cai, a pessoa corre, e aí a pessoa fica encantada só com aqueles efeitos, e não vê que ali foi onde realmente ele passou pela jornada, como a Thaís trouxe, né? A iniciação, o chamado, e aí ele está ali já indo para a terceira parte, né, Thaís? Sim. Aí ele vai para o retorno. Nesse momento em que ele aceita o chamado, ele já está passando pela iniciação, ele vai retornar. Então, nessa teoria, a gente vai pensar assim, que a gente tem nosso chamado, a gente passa por um processo, a gente cresce, evolui, né? Tem abertura de consciência, e aí a gente volta. E a gente volta transformado. A gente não é mais a mesma pessoa. Ele já não era mais aquele médico egoísta, materialista. Ele já estava transformado nesse momento. Então, ele volta o seu olhar para ajudar as pessoas. E isso é bem interessante, porque o herói traz isso. O herói ajuda, ele se anula muitas vezes para ajudar o próximo. Então, ele consegue fazer esse retorno, ele retorna melhor, ele se torna outra pessoa. E o filme traz muitos elementos, né, nesse sentido, mostrando ali quando ele vai falar com Normale, né, que ele volta várias vezes no looping lá. Então, ele ali, como se ele não tivesse conseguido convencer o vilão do filme a libertar as pessoas, ele tinha, né, é como se ele tivesse se doado pela humanidade para as pessoas poderem ser livres, e ele não. Então, ele tipo um sacrifício, né? Um sacrifício que ele ia fazer para ele ficar aqui que a Thaís está fazendo. Dele, né? Do herói. Então, ele vai lá, mas aí ele enche o saco do Normale e o vilão libera ele, né? Libera todo mundo. Que ele fica no looping, né? Ele conseguiu dominar o tempo, coisas que ele não acreditava no começo. Então, ele precisou de elementos que ele aprendeu durante a iniciação para poder ter essa transformação de vida no futuro, para poder ajudar o próximo, para poder se ajudar também, né? Então, nesse sentido aí, a gente fecha as 3 etapas que a gente, né, contextualiza no filme. O processo dele de iniciação, o chamado dele foi muito doloroso, né? Ele perdeu o chão, ele perdeu a vida dele ali naquele momento, porque para ele operar era a única coisa que existia, né? Não existia mais nada naquele mundo dele. No seu dinheiro, a riqueza, né? Então ele vai tendo que se passar por essa transformação. E ele consegue olhar o outro, né? Ele consegue ver o outro. E tem um personagem no filme que faz um caminho inverso. Não sei se vocês... Conta tudo. Eu não estou lembrando, me fala. Então, vocês estão lembrados daquele... É um pupilo da monja. Ele se questiona, né? Ele já está ali na questão da espiritualidade. E ele se questiona por que ela pegava energia negra para se manter. Só que ela fazia isso era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. E ele se questiona. E aí faz um caminho um pouco inverso nesse sentido, porque ele sai dessa espiritualidade, ele volta, né, a se questionar. Quer dizer, ele voltou para a iniciação. Aí fica bem claro o retorno da iniciação dele de novo, né? Ele já tinha recebido o chamado e teve o recuo da etapa dele. Isso pode acontecer conosco, né? Com nós. A gente já está numa etapa e algo que está lá na nossa crença, bate lá na nossa... Fala, não, peraí, não é assim. E a gente volta.
né? Então, a gente tem nessas etapas avanços e recuos. Diga, Bárbara. Bom, Thaís, você falando aí, né? E eu me lembrei do nosso maior herói, nosso mestre maior, Jesus Cristo, né? Ele recebeu o chamado, ele estava de boa, né? Lá no plano celestial, na 20ª dimensão, nem imagine qual a dimensão que ele esteve. Aí, qual foi o processo dele? Foi de se diminuir a própria luz para caber num corpo físico, para poder vir aqui para a Terra. E aí a jornada dele, né? A vida dele aqui, os discípulos, tudo que ele passou e tudo, toda essa trajetória dele. Aí, quando a gente falou da parte, né, do sacrifício, que no filme ele iria ficar lá naquele loop temporal, ou seja, eternamente voltando aqueles segundos para que a Terra pudesse viver em harmonia, não fosse destruída, né? Até que ele conseguiu convencer, e ele não precisou fazer essa falei agora, gente, o nome da palavra. Sacrifício. Esse sacrifício, e no caso de Jesus, seria, né, na cruz, a morte do corpo físico, para que a gente pudesse viver e ter a oportunidade de ter esses conhecimentos. Então, o maior herói, a maior jornada é a jornada do Mestre Jesus, né? E no filme acontece tudo bem, não, coisas diferentes, né? Mas assim, o trajetório da jornada. E aí eu vejo muitas das pessoas gostarem de herói. Quem não gosta do herói de filme, né? Mas, gente, parece uma coisa tão longe, né? O herói do filme tá lá, ele tem poderes especiais, e acaba que a gente não consegue ver que nós somos o herói da nossa jornada. Que a gente está aqui vivendo essa vida, sendo uma pessoa comum, né? Eu vou dizer assim, comum, mas que a gente acessa os nossos superpoderes a partir do momento que a gente tem a nossa expansão de consciência, que a gente passa a olhar a vida de olhos de maneira diferente e começa a estudar, como no caso do Doutor Estranho também, ele começou a estudar, aprender coisas diferentes. Então, a gente está aqui nessa vida, sofrendo, se lamentando, resmungando, né? Vivendo as mesmas coisas, mas é a partir do momento que a gente aceita o nosso chamado e começa a estudar, é dolorido. Quem é que vai abrir mão de estar assistindo novela, de estar passeando, para estar vendo um livro, para estar lendo, para estar buscando conhecimento, para estar vendo, assistindo aqui toda sexta-feira o Cine Quantic? Agora tem mais essa opção para você expandir a sua consciência, né? Isso, ou seja, é dolorido, né? Uhum. Tem que pagar o preço. Mas eu gosto de falar também muito, é assim, que nós sempre vamos pagar o preço. Ou a gente paga o preço de estudar, de expandir a consciência, de se abrir, de ver outras oportunidades, ou a gente paga o preço de continuar na mesma vida, na zona de conforto, na dor, no sofrimento, sem dinheiro, entende? Então, é questão de escolha, né? A partir de agora, vindo aqui o Cine Quântico, qual o preço, né? As pessoas que estão assistindo vão escolher pagar? O preço de continuar sendo do mesmo jeito, tendo a mesma vida, o chamado vindo, e eu dizendo, não, agora não, vou ali, ver ali, vou passear no shopping, agora não, vou fazer alguma outra coisa. E o chamado, ele vai bater na nossa porta. Ele vai bater quantas vezes for preciso, até que a gente possa dizer, sim, agora eu vou atender esse chamado, né, porque já recusei demais, não posso mais recusar, vou lá. Então, queria, né, trazer essa mensagem para os nossos que vão estar aqui toda sexta-feira conosco, vendo o Cine Quântico, e também pedir, podem dar sugestão de filme, o que vocês acharam, coloca nos comentários, a gente está fazendo isso aqui para vocês, então coloca aí se gostou, como é que foi o próximo filme, né? Qual é a visão do Cine Quântico do filme e tal, coloca aí, a sua opinião é muito importante para a gente, né, meninas? Isso mesmo. Vou finalizar, então, pegando até o gancho do Mestre Jesus que você disse, né? Que diz que Jesus tentou ensinar com amor, mas não aprendemos com amor, então precisamos despertar pela dor. Infelizmente, é a grande maioria, né? Justamente porque olhamos mais para dentro, para o nosso ego, para as nossas necessidades pessoais, nos vitimizamos, né? E se olhássemos, tivéssemos já um olhar mais de solidariedade, de caridade, tantas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Então, é isso mesmo que a Bárbara falou, a gente aceita a sugestão, né? Façam os comentários, se inscrevam no canal, convide os amigos, vizinhos, parentes, né? E a gente vai esperar vocês aqui toda sexta-feira. Com você, Thaís.
Então, quero fechar dizendo que foi um prazer estar com vocês e que a gente tentou trazer um conteúdo, né, para as pessoas, acessível, que a gente buscou por meio dos filmes e fundamentar com o Campbell, porque há muitos anos atrás, quando não se explicavam o comportamento das pessoas. Tá, e só explica para a gente quem é esse Campbell, que pode ter muitas pessoas que não conhecem ele, né? No espaço íntimo, nem você. É nosso íntimo, nosso amigo. Não, então, ele foi um mitológico, ele escreveu alguns livros, né, sobre a jornada do herói, ele escreveu O Herói de Mil Faces, e ele descreve, na ideia dele, ele conseguiu fazer as pessoas entenderem que tudo que a gente passa é o mesmo para todo mundo. Que todos nós temos as etapas, né? E que todas as histórias, até todos os filmes que a gente acaba assistindo, eles têm um formato de bolo, digamos assim. A gente tem a pessoa do herói, né? A pessoa, os conflitos que o indivíduo passa. Então ele traz essa ideia. O Jung usou muito, né? Essa ideia do herói, esse formato, né, para descrever muitas das nossas emoções inconscientes. É por isso que a gente se conecta tanto com os filmes, que a gente consegue entender. É como se, quando a gente assiste um filme, por meio dessa metodologia qual ele descreve, há uma conexão imediata das nossas emoções, porque há uma identificação nossa. Uhum. Entendeu? E aí ele traz nos seus livros, né, todo esse processo, porque o herói também sofre, o herói também pensa, ele também sofre de várias emoções, ele também tem medo, né? Mas ele consegue transpor isso. Oi? Ele persiste, né? Ele persiste, né? Então essa ideia do Campbell aí de trazer essa ideia. Ele chama isso de minomito, né? Que são 17 etapas que a gente passa dentro desse processo. Ele descreve isso no livro dele. Uhum. E aqui a gente só trouxe 3 etapas, né? Na nossa live aqui, a gente só trouxe as três primeiras etapas que a gente... Porque até não daria tempo da gente descrever tudo. São muito... É mais aprofundado. Talvez num próximo livro a gente consiga, num próximo filme, a gente consiga trazer mais coisas, mais elementos aí, né, desse processo. Porque eu acho que é bem interessante, porque através da fundamentação do Campbell, a gente consegue trazer as nossas próprias dores e as nossas próprias identificações. Uhum. Né? Quando a gente olha o Doutor Estranho, quem não se identifica, né? O que a gente procura muitas vezes? Em que lugar, em que estágio eu me encontro? Uhum. Né? Então é uma reflexão aí para trazer. E a obra dele é toda em cima dessa ideia. Uhum. Não sei se esclareceu, se alguém tem mais alguma pergunta. Para mim está ótimo. Está ótimo. Eu não quero falar muito, porque senão a gente vai ficar aí falando, né? Nem se a gente tem todo esse tempo. Mas valeu, gente. Então, quero agradecer todo mundo, né, que está aqui e que vai estar assistindo, né, esse nosso vídeo. Deixe os comentários, compartilhe com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, como eu falei. Se inscreva no canal. Aceitamos sugestões, né, meninas? E na próxima semana vamos ter mais um filme e trazendo mais conteúdo, trazendo essa identificação, histórias de filme que são histórias de vida real. Né, meninas? Então, eu me despeço aqui. Um beijo a todos. Uma ótima tarde. Tchau, Bárbara. Tchau, Thaís. Tchau, meninas. Tchau. Gratidão. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.